Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o pré-candidato a presidente da República, Renan Santos, pelo Partido Missão, onde ele está cumprindo uma agenda aqui no oeste de Santa Catarina e também por todo o estado. Renan fala agora ao Diário do Iguaçu, falando um pouco mais sobre o porquê da visita, entre outras pautas defendidas pelo pré-candidato. Renan, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, agradeço demais a oportunidade, vamos trocar ideia, é sempre um prazer. Perfeito, Renan. Eu primeiro gostaria que você falasse um pouco mais da sua agenda, contar um pouco da sua passagem aqui em Chapecó. Cheguei ontem em Chapecó, não conhecia a cidade, conheço Santa Catarina, aquela parte mais ao leste, né, ali, Vale do Itajaí, o litoral, mas não conhecia tanto a região oeste. Cheguei a passar uma vez de carro ali na parte fronteiriça com Pato Branco, lá no Paraná, mas nunca vim pra cá e estou, assim, chocado no melhor sentido dos termos. Qualidade de vida muito boa, um local muito produtivo, cidades muito boas, pessoas felizes. Eu vi ontem na cidade de São Miguel do Oeste, tem esse aprendizado. Fiz um evento grande ontem aqui na cidade, visitei a região fronteiriça, fui entender a questão logística das estradas, gravei alguns vídeos, conversei com as pessoas e estou formando aqui minha tese sobre Santa Catarina para poder trabalhar. Todos os estados que eu vou, eu procuro procurar maneiras como o presidente da República pode ajudar a solucionar os problemas e entender se esses problemas são parte de um todo maior, né? E sim, eu percebo que o problema logístico que vocês têm em termos de estradas aqui em Santa Catarina faz parte do problema federativo brasileiro, né? O governo federal se apropria dos impostos catarinenses, muito dos impostos aqui da Galera do Oeste, mas na hora de entregar alguma coisa de volta, nada vem. E assim, obras atrasadíssimas, obras do PAC 1, em termos de estrada, é meio assustador. E dado que é uma região produtiva, que escoa a produção de agricultura, vocês tinham que ter rodovias feitas com concreto, vocês tinham que ter ferrovias, ou seja, o básico deveria ser dado e não é. E aí a gente, né, acaba abrindo essa discussão maior que a gente pode trocar ideia aqui. Perfeito. Qual que seriam, assim, as principais... você já fez algumas ponderações, né, em relação ao oeste, mas as principais ações que desenvolveria aqui em Santa Catarina? Aqui você tem um problema logístico grande, né? Primeiro, vocês estão numa área que está distante do porto, portanto, tudo que envolva melhoria nos modais rodoviários e ferroviários melhora a vida do produtor daqui. Tá. Dois, aí em termos mais sistêmicos, a gente está falando de um lugar que tem indústria, você tem agroindústria, você tem agricultura, e aí as condições macroeconômicas brasileiras. Estou falando de dinheiro caro, que é a taxa de juros alta, eu estou falando de uma inflação que ainda é presente, ainda é aguda, eu estou falando do custo tributário muito complicado, estou falando de custos trabalhistas muito complicados, ou seja, uma inexistência de uma agenda de competitividade no Brasil. Isso interfere do ponto de vista negativo para a produção de vocês aqui. E isso faz com que a vida de vocês não seja ainda melhor, porque a vida de vocês é uma vida boa quando eu comparo com o resto do Brasil, mas ela pode ser ainda melhor. E nesse sentido, reformas macro no Estado brasileiro vão impactar vocês muito positivamente. Na verdade, vocês seriam alguns dos primeiros a sentir essas vantagens, porque é uma região produtiva, vocês já estão produzindo. Logo, se o dinheiro ficar mais barato, vai poder investir mais em mais maquinários, ampliação de empresas, as pessoas vão poder contrair dívida das mais diversas coisas, até comprar uma casa, um carro novo, um celular novo. Ou seja, a vida das pessoas consegue melhorar rápido, dado que há vamos dizer, uma bola de ferro presa na perna deles, que é o governo brasileiro. Na sua visita aqui, você também ponderou algumas coisas positivas da região, do estado. Você acha que Santa Catarina e o Oeste ele pode ser um modelo para o Brasil, assim? Eu literalmente gravei um vídeo sobre isso ontem, lá em São Miguel do Oeste. O modelo de cidades de vocês. Assim, vocês têm um modelo, e aí até faz parte da cultura de cooperativismo que vocês têm aqui. Vocês têm um modelo de pequenas propriedades e de pequenas cidades. Em ambos os casos, tanto a pequena propriedade quanto a pequena cidade são autossustentáveis, né? Você tem as cooperativas, você tem um senso de pertencimento em uma sociedade baseada em confiança. Ou seja, as pessoas que eu vi ontem em São Miguel do Oeste, mas eu vi aqui também em Chapecó, colocam suas crianças para brincar na praça e não estão se preocupando muito se vão ser roubadas, se vai aparecer um funkeiro com uma caixa de som. Não. Ou seja, é uma sociedade previsível e confiável, é uma sociedade nesse sentido melhor. E aí, quando eu comparo com municípios das regiões mais pobres do Brasil, eu não vejo isso. Vejo lugares altamente perigosos, com as ruas abandonadas, tudo sujo, não há um senso de pertencimento, tampouco um senso de confiança entre as pessoas. Como transplantar isso para os outros lugares? Veja, o modelo do Brasil, o modelo do Estado brasileiro, faz com que lugares bons como Chapecó, ou como a região oeste aqui, se transformem em rios de janeiros, né? Por que eu falo isso? Porque eu venho de São Paulo, eu vi isso acontecer. Né, cidades do interior, cidades do ABC de São Paulo, perdendo a qualidade de vida que elas tinham. E a gente não pode deixar isso acontecer. A nossa tendência não tem que ser a tendência à decadência.
ela tem que ser a tendência melhor. Então a gente tem que reverter isso, em especial nos outros lugares do Brasil onde a vida é muito ruim. Até porque são melhores lugares onde a vida é ruim, as pessoas não vão se mudar, não vão fazer favela em outros lugares, pessoas com determinados problemas não vão ser moradores de rua em outros lugares, você não tem essa pressão sobre os serviços públicos nos lugares que já estão indo bem. Então, eu preciso melhorar os outros lugares até para fazer vocês pagarem menos impostos. Então, o desafio, acho que o Oeste de Santa Catarina tem que ter é defender os próprios interesses. E aí vai um cutucão na classe política local, porque vocês gostam de eleger agora, tá na moda políticos de direita que estão lá enfrentando o comunismo lá em Brasília. Cara, mas assim, não é exatamente o comunismo que não faz sua estrada funcionar. É literalmente o Pacto Federativo. O Pacto Federativo tá ali para alimentar centrão, comunista, direita, alimenta qualquer um. Tá? E ele é injusto com quem trabalha e produz. Ele tira dinheiro de uma parte do Brasil que produz e coloca onde não produz. Eu quero arrumar isso e nós precisamos arrumar isso. Qual que seria a sugestão, assim, do senhor? Primeira coisa, o Brasil inteiro reconhecer que existe o problema. Ou seja, o voto de uma pessoa num estado pequeno, ele vale mais do que em outros estados. E a participação que estados pouco produtivos têm na disputa de poder no Brasil é desproporcional. Por isso que políticos do Amapá, do Maranhão, do Acre, de Roraima mandam mais do que deveriam. 2, esses políticos que em geral são do centrão, eles estão sempre no governo, não importa qual seja, se é governo do Lula, se é governo do Bolsonaro, se for no meu governo, eles vão todos estar querendo aderir. E lá eles vão querer cargos, emendas e grana. E eles ficam jogando a grana na sua região, não para melhorar a região deles, mas simplesmente para poder subtrair esse dinheiro, para roubar dinheiro. E eu rodei o Maranhão, cara, eu vi tudo isso, cara, é a regra do jogo. O dinheiro chega, o dinheiro é colocado no Maranhão. O Maranhão é o estado mais beneficiado pelo Pacto Federativo. E as cidades são horrorosas, mal cuidadas, os políticos são completamente corruptos, esgoto a céu aberto, gente dividindo comida com urubu, é muito ruim. Então, como é que eu resolvo isso? Para o cara daqui, falando de maneira muito específica para o cara da região oeste de Santa Catarina. Vocês querem estrada, vocês querem ferrovia, e vocês querem manter a vida de vocês funcionando, vocês querem pagar menos imposto, quer que o dinheiro não seja tão caro. Certo? Não querem que imigrante venha para cá, vocês não querem ter que sustentar isso. Beleza, eu vou resolver. Eu tenho que resolver isso lá para cima. Eu tenho que ir lá para o Maranhão e fazer as cidades do Maranhão serem altamente produtivas. Aí eles vão coletar imposto lá e a população fica lá. E aí a pessoa vai ser feliz no Maranhão e a pessoa vai ser feliz aqui. Da maneira como tá, não tá bom para ninguém. Não tá bom para ninguém. E aí você só tem uma classe política altamente picareta subtraindo o dinheiro que é coletado assim, dos familiares de vocês que estão nos ouvindo. Perfeito. Aqui na nossa região tem bastante agroindústria, né? E tem bastante nordestino, bastante pessoas que vêm daquelas regiões para cá para trabalhar e acabam ficando por aqui, acabam criando as suas famílias aqui e não querem mais voltar para lá. Sim, isso aconteceu em São Paulo também no período de industrialização. Se uma pessoa quer trabalhar e ela mora no Ceará, no Maranhão, na Bahia, ela às vezes não encontra isso na sua região. Sim. Eu tava no Maranhão, olha que coisa indecente. O Maranhão, ele aplica o maior ICMS do Brasil. Então, assim, o Estado já não é produtivo. Em vez de eles terem uma legislação e marcos regulatórios, ou mesmo alíquotas de imposto que atraíssem empresários, eles cobram impostos mais altos. Em vez de você pagar um imposto alto para trabalhar no Maranhão. As cidades estão muito mal cuidadas, é um dos 10 estados mais inseguros do Brasil, 15% de analfabetismo e o imposto é alto. Não tem nenhum sentido isso. É que eles não querem que tenha atividade produtiva. O Maranhão é a primeira experiência socialista do Brasil. Ela não precisa de nenhum esquerdista para tocar. Ela pega o centrão brasileiro e faz isso. E isso não está funcionando. Então essas pessoas que vêm trabalhar aqui, veja, elas gostariam de ter um emprego perto da casa delas. A primeira coisa que elas tentaram fazer foi arrumar um emprego lá. Sim. Elas não conseguiram e tiveram que vir para cá, ou foram para Goiás, Mato Grosso, São Paulo. Pois bem, elas não querem ficar longe do familiares delas, elas não querem mudar a comida, os hábitos, elas têm, vamos dizer, afetos ali na região delas. Temos que ajudar essas pessoas a serem felizes onde elas vieram, e elas querem isso. Se a gente fizer a economia funcionar nesses lugares, pessoas vão se mudar para lá, inclusive. O Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará, ele fez uma política de industrialização no final dos anos 80 para os anos 90. O próprio Ciro participou um pouco disso. Sim. E, cara, deu certo em algumas cidades e as pessoas se mudaram para lá. Um monte de gaúcho foi morar lá. Então, gente, funciona, dá certo e dá para você ter fluxos migratórios para outras regiões. O que não dá para ter é sempre assim, um eterno ciclo que as pessoas saem do Nordeste e se mudam para outros lugares. E isso está há 100 anos. Há 100 anos o padrão. Sim. Isso tem que ser alterado. Perfeito. A Santa Catarina aqui, a gente tem um estado mais conservador, ele é mais bolsonarista, não é à toa que os 2 últimos governadores foram eleitos do PL, do apoio do Bolsonaro, e mais 80% de adesão, né, ao bolsonarismo. Como que você pretende trabalhar para crescer o seu nome
num estado que o bolsonarismo é tão forte. E vice-versa também, só interrompendo, também no Nordeste onde tem bastante, o PT é bastante forte. É o que eu ia te responder. Eu tava no Maranhão, é o mesmo caso, só que esse nome é invertido. É Maranhão, um dos estados que mais votou no Lula, assim como a Bahia. Aí aqui foi altamente bolsonarista. Eu vou nos dois lugares e vou falar a verdade. Sim. Vou falar a verdade. Eu não vou recriminar as pessoas pelo voto que elas fizeram, ainda que eu diga que o voto delas estava errado. Eu não acho que nem apoiar Lula, nem apoiar Bolsonaro vai levar a gente para lugar nenhum. A gente precisa ter propostas muito claras. E eu falo aqui, né, sendo como um cara de direita. Né, se olhar nas propostas que eu tenho, são propostas da direita. Mas, assim, direita não significa que você tem que endossar uma pessoa, você tem que endossar um conjunto de ideias. E, infelizmente, né, boa parte da galera aqui em Santa Catarina votou e deu uma carta branca pro Bolsonaro e não tá recebendo nada em troca. Uhum. Veja, os temas centrais que preocupam os catarinenses, hoje a migração deles, não são endereçados pelas lideranças disso. O Pacto Federativo não foi resolvido. Não foram feitos os devidos investimentos em infraestrutura durante o governo Bolsonaro na região. Só que ele levava o voto. Ele levava o voto, aí manda o filho dele se candidatar aqui, depois manda o outro filho se candidatar aqui. Eu entendi, me parece que é uma relação abusiva. Eles usam a confiança que os catarinenses dão neles e depois faz o que quiser. Eu não acho isso correto. Uhum. Então, enfim, minha opinião é essa. Igual que eu falei com relação abusiva com o Lula. O Lula fica, vou pegar os votos no Maranhão, aí chega lá pros caras, os caras votam no PT e a vida deles é uma desgraça. E terminam migrando pra São Paulo, pra cá, pro Rio. Isso não funciona. Uhum. Outra questão bastante é a questão do Bolsa Família, né? Como você avalia essa questão do Bolsa Família? Veja, pessoas, vou dar um exemplo, uma mãe de 50 e poucos anos que tem 2 crianças e em alguns lugares ela tem um trabalho máximo com agricultura de subsistência. O Bolsa Família acho que é bem-vindo para ela. Isso melhora a nutrição dessas crianças. Isso faz com que essa pessoa consiga subsistir. Acho que ninguém será contra isso. Acho que é uma coisa que o Estado brasileiro paga tanta besteira que falar que um Bolsa Família para essa pessoa é ruim, acho que não faz sentido. Agora, o que faz sentido? Pessoas em idade produtiva, saudáveis, não estarem fazendo nada. Aí, cara, isso é picaretagem. Isso precisa ser cortado. E nós vamos para cima disso. E aí, como vai fazer? Eu vi que eu falei esses tempos, até usei outro tipo de tema, marmanjos de 25, 30 anos, aí eu vi o Zema, marmanjões de 25, ele gosta, ele tem um prazer especial em imitar meu discurso. Pois bem, eu vou deixar claro o que a gente vai fazer. Eu vou fazer frentes de trabalho. Funciona assim, o município, foi muitos municípios do Maranhão, mas eu posso citar municípios do Ceará. Sim. Ruas esburacadas, nenhuma parte de poda de árvore, parte de infraestrutura completamente largada. Esses municípios, a pessoa vai chegar no CRAS para pegar o Bolsa Família, chegou o rapaz de 25 anos, vou pegar minha graninha. Não, tá aqui um formulário, você vai participar da frente de trabalho. Ah, não quero, então também não vai pegar Bolsa Família. Ponto. Vai ser oferecido um caminho para ele. Não precisa nem ser um emprego todos os dias da semana. O cara pode trabalhar 3, 4 dias numa frente de trabalho, e essa frente de trabalho vai fazendo implementos e melhorias na parte de infraestrutura urbana. E isso ajuda a desenvolver esses lugares e traz cultura de trabalho, inclusive autoestima para as pessoas. Eu acho que o Estado brasileiro, junto com os municípios, tem que fomentar isso. E não fomentar o que está acontecendo, que é um monte de município parado recebendo dinheiro do governo federal e a galera muitas vezes coçando o saco, fazendo bico quando recebe uma bolsa aqui e acolá. Isso não pode ser permitido. Sim. Outra questão é em relação ao STF, é bastante comentado e polêmicas do bolsonarismo, enfim. Como é que você tem avaliado a conduta do STF? Você acha que é exagerado? Você acha que eles estão errados? Eles estão errados, é patética. E não apenas você tem, vamos dizer, uma perspectiva autoritária, ou seja, o STF é autoritário e ele vem ficando cada vez mais autoritário desde o julgamento do mensalão. Isso foi lá de 2011, 12, 13, eles vêm aumentando muito os poderes dele. Na Operação Lava Jato chegaram quase pro buraco em termos de força, estavam com muito medo de ser presos, e aí veio o primeiro inquérito de Dias Toffoli, que virou o inquérito do Alexandre de Moraes, e vieram as fraquezas do Bolsonaro. Com as fraquezas do Bolsonaro, a gente precisa lembrar, eu sei que tem muito fã do Bolsonaro, mas você vai falar, é mentira, não é mentira. Vamos lá, entregaram o COAF, tiraram o Sérgio Moro e entregaram o COAF pro Dias Toffoli na época. Fizeram nomeações para STF de pessoas que eram contra a Operação Lava Jato. Colocaram um PGR que era abertamente contra a Operação Lava Jato. E o que aconteceu com isso? A Operação Lava Jato foi destruída. E à época o próprio Eduardo Bolsonaro comentou, é bom pra gente que o Lula seja solto. O Lula terminou solto, terminou elegível, todos os envolvidos acabaram soltos, e a gente sabe que isso aconteceu porque o Flávio Bolsonaro foi pego no desdobramento da Operação Lava Jato por conta de dados que foram levantados pelo COAF, e esses dados que foram levantados pelo COAF motivaram uma ação que o Flávio Bolsonaro entrou junto ao STF Carlos Dias Toffoli, que livrou ele e livrou todos os outros da Lava Jato que tiveram provas coletadas pelo COAF. Depois foi alvo de uma ação do Gilmar Mendes,
que, né, salvou ele. E não é que o processo lá da rachadinha ele foi absolvido. Não, nada disso. Ele só foi pro foro especial lá do Gilmar Mendes. Não ficou protegido desde então. Por isso que, inclusive, a família Bolsonaro faz campanha pro Gilmar Mendes. Mas por que eu dei toda essa volta aqui? Pra mostrar que o governo Bolsonaro permitiu que o Estado ficasse super poderoso. E agora a gente tá com um problemaço, que é uma figura autoritária como Alexandre, outras como o Gilmar Mendes, que tá pintando e bordando, perseguindo quem fala o contrário. E um congresso corrupto que não tem coragem de peitar eles. E eu nem acho que, vão agora ganhar vários senadores que vão peitar os caras. Eu não tô vendo o Senado fazendo isso. Igual do mundo ali tem muito medo. Muito medo. É uma desgraça. Como que fica em Santa Catarina a composição do Partido Missão? Nós temos lideranças locais boas. Nós temos um vereador de Joinville, que é um dos melhores vereadores do Brasil, que é o Matheus Batista, que está articulando não só uma chapa, mas as candidaturas para deputado federal, estadual e governador. A gente está lançando o Marcelo Brigadeiro para o governo, apareceu com 5,7 das pesquisas, apareceu muito bem. Em Joinville, inclusive, ele apareceu com 12,7 nas pesquisas. E entre os mais jovens, a gente já está voando. Né? Santa Catarina é um estado que a gente está especialmente bem. E aí fica, até voltando para a pergunta anterior que você tinha feito, as duas coisas têm a ver. Como é que pode, os estados que eu estou melhor em Santa Catarina, que é um estado altamente bolsonarista, e Maranhão. Então, assim, eu estou invadindo o eleitorado do Lula, eu estou invadindo o eleitorado da família Bolsonaro. Em ambos os casos, não só nós, mas a nossa chapa, os nossos candidatos, nós estamos falando a verdade de maneira muito brutal, mesmo que ela machuque alguns eleitores. Sim. Então, quando eu falei agora aqui dos problemas do bolsonarismo que aumentaram o poder do STF, eu estou falando de algo que já tinha um bom eleitor do Bolsonaro ficar, pô, esse cara tá... Eu tô falando verdade. Assim como eu vou no Nordeste e falo do Lula. O Lula tá tirando dinheiro dos outros lugares do Brasil e a turma dele, os aliados dele aqui do Centrão, estão roubando vocês. Vocês estão sendo expropriados. Mentira, quem tá roubando é São Paulo. Aí eu provo que não. Então, é isso. Eu vou falar as verdades, doa quem doer. Mas as pessoas despertam. Na verdade, ela tem um efeito de despertar. Você tem feito... Tem um nome, você, o MBL, o Partido Missão tem bastante um nome bem forte nas redes sociais. Como que vocês planejam transformar esse engajamento nas redes sociais em voto? A gente já participou de muitas eleições, né? A gente já teve alguns deputados muito bem votados. O vereador nosso em Joinville foi um dos mais votados de Joinville. A gente sempre soube fazer isso. A gente teve um problema ao longo da história, que é o fato de a gente ser de direita, mas não obedecer a ninguém. Então, quando teve eleição lá, pediram pra gente. Porque sempre é isso. Renan, vai 18. Vocês têm que puxar o saco do Bolsonaro. Cara, não puxa o saco de ninguém. Agora em 24, em São Paulo, a moda era puxar o saco do Pablo Marçal. Não, ele é muito bom, vocês têm que puxar o saco. Pois bem, as pessoas viram agora que o Pablo Marçal, né, não vale o que o gato esconde, né? E aí eu aviso, gente, talvez seja hora de vocês parem de achar que todo mundo tem que ficar puxando o saco do político A, B ou C, né? E confiem no projeto. A gente só tá agregando as pessoas. Você tá aqui comigo. Eu não sou um cara muito carismático. Eu tô falando coisas amargas pras pessoas. Eu sou o cara mais legal do mundo, tá? Mas eu tô aqui falando o que precisa ser dito. As pessoas estão conosco, não por causa do meu carisma, do carisma do Arthur, do carisma do Kim, mas por causa do projeto. O projeto é muito bom. O projeto é muito sólido. E a gente tem que começar a agregar as pessoas em projetos. O projeto dura mais tempo do que a pessoa. O projeto faz com que, sei lá, eu posso pensar um projeto de mudar o Brasil nos próximos 100 anos. Que é assim que tem que ser a nossa mentalidade. Como eu vou deixar a Chapecó daqui 100 anos? Sim. Como São Paulo vai ficar 100 anos? Como é o Maranhão daqui 100 anos? Como é que é o Brasil daqui 100 anos? E isso não é com base no puxa-saquismo do cara B ou C, mas sim num projeto sólido, que é o que a gente está construindo. O Partido Missão vai deixar pra pura ou vai ter algum partido que é aliado? Eu juro pra você que a gente nem pensou nisso ainda. Porque a gente montou um partido, ficou pronto em novembro. E a gente lançou a pré-candidatura a presidente, começou a montar as chapas. Então a gente tá, tem um jargão, não sei se é comum aqui, mas aí em São Paulo a gente tá trocando do pneu com o carro andando. O carro tá andando, a gente vai arrumando, essa é uma discussão que vai ter. Porque conforme eu fui subindo nas pesquisas, já começou algumas lideranças partidárias querer marcar conversa. Eu não tive tempo nem de ter uma conversa, eu nem cheguei a avaliar nada. Eu só tô rodando o Brasil porque é isso que importa, é isso que eu preciso fazer. Sim, perfeito. Tem outra questão que é também em relação a essa polarização que tem no Brasil, né? Só se fala em Lula e Bolsonaro quando tem eleição, né? Agora é o Flávio, Bolsonaro. Como é que você avalia isso? Eu acho que nunca se falou tão pouco dos dois. Essa eleição, eu volto a colocar. Votei no Nordeste. Eu sempre faço uma Nordeste, uma no Sul. Uma Nordeste, uma no Sul, e no meio eu faço umas em São Paulo, Minas, Rio. E o que eu tô vendo? Eu não tô vendo esse eleitorado ultra-lulista no Nordeste, nem ultra-bolsonarista aqui no Sul. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo porque também as pessoas estão cansadas. O lulista, veja só, ele achou assim, agora eu vou comer picanha, o Lula prometeu, porque agora tem democracia de novo. Ele nem sabe o que é democracia. Essa pessoa no Nordeste
A boa parte vende o voto das eleições pro político local. Não, mas o Lula vai, porque tem uma memória de que a vida melhorou em 2005, 2006. Então, beleza, chegou o Lula, a vida das pessoas não melhorou. Não melhorou. Ao mesmo tempo, a direita fica sempre comentando uma grande guerra que vai libertar o Brasil. Não, eu vou enfrentar o STF, que não sei o quê. Aconteceu o quê? O Nicolas lá fez uma marcha, né, imitando a nossa foi uma marcha pelo impeachment da Dilma, ele fez uma marcha sobre ele, chama Acorda Brasil. Aí ele terminou a marcha, fez um discurso sobre ele e foi embora pra casa. Acordou o quê? Então o direitista também começa a ficar cansado, porque assim, muita coisa prometida, muitas guerras são oferecidas e absolutamente nada acontece. Porque talvez o que o político de direita queira fazer é só ficar famoso em redes sociais. É isso. O político de direita, basta ver, nunca fala o que é impopular. O Flávio Bolsonaro foi questionado num evento aí, quais são suas propostas para a economia? Eu não vou falar muito não, porque elas vão ficar impopulares e podem ser atacadas. Eu falei, entendi. Você não tem coragem de falar com a porcaria da tua proposta, porque você acha que você vai ser criticado. Então os caras sempre têm muito medo de opinar. E, cara, isso é incorreto. Mesma coisa com o PT. O PT tem alguma proposta? Eu perguntei isso em umas rádios lá no Ceará. Qual a proposta aí do Lula? O Lula vai concorrer a presidente de uma das maiores economias do mundo, qual a proposta? O cara não sabia levantar, ele falou, tem o pé de meia. Eu falei, entendi. Proposta de uma das maiores nações do mundo, do presidente que quer se reeleger, no quarto mandato, é dar uma graninha para um estudante, fazer uma compra de voto com o estudante só porque tem frequência. Picaretagem. Então, há uma fadiga, há um cansaço desses dois modelos. Muito claro. Sim. Outra coisa que tem e que gera bastante polêmica e revolta no Brasil é o fundão eleitoral, né? Que são bilhões de reais. O Partido Missão, o MBL, é contra o fundão eleitoral? Então, nós somos contra, mesmo, a gente sempre votou de maneira contrária, todos os nossos votos foram nessa linha. Dito isso, nós teremos que usar essa lição, porque não há como competir. Uma coisa que quem está nos ouvindo tem que entender é o seguinte, o Centrão, quando começou as manifestações de 2003, aí veio o Fora Dilma, todo mundo imaginou que o Centrão ia diminuir de tamanho, esses Renan Calheiros, esses políticos velhos, falaram, a política velha vai acabar. Pois bem, passaram-se mais de 10 anos e a política velha aumentou de poder. E ela aumentou porque agora ela tem emenda infinita. A gente está falando de um orçamento de emendas que ultrapassa os 60 bilhões, tá? Por ano. Sim. E se eu falar num quadriano, a gente está falando de 240 bilhões no mínimo, porque vai aumentar esse valor, tá? E dois, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Então, se você é uma pessoa honesta que quer concorrer contra os políticos velhos, você não tem nenhum dinheiro para concorrer. É incomparável a diferença. A gente está falando de um fundo eleitoral, um fundão de 5 bi por eleição e mais uma emenda por ano de 60 e poucos bi, que eles desviam, que eles compram voto. Então, e mais, o político ainda do Centrão, hoje ele tem redes sociais. Sim. Antigamente a direita tinha redes sociais e o cara do Centrão não tinha nada. Hoje ele tem. Pega o Manga. O que ele é, o Manga lá em São Paulo? Um político do Centrão. O próprio Topázio lá em Floripa. Um político do Centrão. E eles são populares. João Campos, altamente popular. Centrão. Braige, lá em São Luís. Centrão, altamente popular. Os caras aprenderam. Tem dinheiro, tem um contrato marqueteiro e crescem. Sim. Então o que nós temos a fazer? A gente vai usar, infelizmente, vai continuar votando contra. E eu tenho uma proposta muito doida que faz é igual o jogo de... É igual lutar... Quando você tá no jiu-jitsu, tem uma manobra de usar a força do adversário contra ele. Você vai fazer o seguinte, já que os partidos estão viciados nisso, no mesmo critério para você ter o fundo partidário e o fundo eleitoral, o seu número de deputados que eles elegem, pontos deles estarem hoje, quem elegeu o Caneta Azul em São Paulo, mudar. O critério é o seguinte, um partido tem 100 prefeitos. Você vai pegar esses prefeitos e aí eles vão ganhando pontos conforme eles melhorem qualidade da educação, qualidade da saúde, cobertura de saneamento básico, aumento da atividade econômica, ou seja, aumento do PIB. Se isso aconteceu, aquele prefeito ganha pontos, e aí você vai somando os pontos que seus prefeitos obtêm, gera uma ponderação, e aí o partido dele recebe dinheiro, só se o cara bate meta. Porque aí o fundo vira um sistema de incentivo a algum prefeito, e não um sistema de incentivo a político popular, Sim. que é o modelo que é hoje. Aí a gente usa a arma do sistema contra o sistema. E eu sou favorável a isso é parte da minha proposta de reforma. Perfeito. E quais são as 3 principais propostas e pautas definidas pelo Renan Santos? Proposta número 1, a primeira coisa que eu vou fazer antes de chegar ao poder, que é ainda em novembro e dezembro, uma super reforma fiscal pra gente deixar a parte econômica, não digo resolvida, mas andando, e aí pra ir, ano que vem, já para 2017, andar com uma outra parte que é a agenda de competitividade. Então tem que resolver as contas públicas, e assim, é um monte de reforma, um pacotão que a gente já protocolou, que envolve mexer com o privilégio do funcionalismo, acabar com a Zona Franca de Manaus, envolve diminuir renúncias fiscais para setores que mamam dinheiro do governo, mexer com o BPC, mexer com o Bolsa Família, fundir municípios. Essa é a proposta 1.
Aí isso vem a agenda de competitividade, que é mexer, fazer uma nova reforma trabalhista que facilite contratações e demissões, mexer na abertura e fechamento de empresas para ser cada vez mais fácil, investimentos na parte de infraestrutura para tornar a energia mais barata e estados e rodagens, né, melhores para quem está produzindo, fazendo que o produto brasileiro fique mais barato e a gente fique mais competitivo e ganhe mais dinheiro. A segunda agenda é a agenda de destruição do crime organizado, e aí essa eu vou fazer no dia 5 de janeiro de 2027, que é decretar nas áreas comandadas pelo crime organizado, estado de defesa, mudar as leis penais, as leis de processo penal, para acabar com benefícios como progressão de pena, saidinha, e tornar as penas muito mais pesadas, declarar, através da lógica do direito penal do inimigo, as organizações, as facções criminosas como organizações terroristas, e limpar-os do mapa em um ano. Então, o Brasil é um país seguro já no primeiro ano. Isso será possível de ser feito. E a terceira coisa é fazer a reforma administrativa que eu estava descrevendo. Essa vai beneficiar muito Santa Catarina, a coisa que mais beneficia, que é fazer com que município que trabalha pouco, que não é sustentável, seja fundido e voltar ao município, e fazer com que os municípios mais pobres do Brasil, eles tenham metas e indicadores de desempenho, que caso eles não atinjam, o político fique inelegível. Aí com o político ficando inelegível, aí você vai ter que colocar outro, o adversário. Se por muito tempo, se por 2 mandatos, não melhora os índices da cidade, saúde, segurança, educação e atividade econômica, aí você põe o interventor lá. Porque isso vai fazer com que o Brasil improdutivo, que vive de imposto coletado do Brasil produtivo, comece a ter que ficar produtivo. Senão os políticos lá vão se lascar. E aí essa reforma, em 10 anos, faz com que vocês realmente comecem a falar, pô, eu tô sentindo que eu não estou com essa pressão migratória vindo pra cá, o dinheiro fica aqui, eu tô vendo estradas e rodagens melhores, investimentos em infraestrutura melhor aqui, simplesmente porque o dinheiro passa a ficar aqui. Assim como o dinheiro do Maranhão começa a surgir no Maranhão e ficar no Maranhão. Aí tá bom pra todo mundo, né? Aí você começa a ter uma federação que faz sentido. Que o Amapá vai ter dinheiro produzido no Amapá, o Acre dinheiro produzido no Acre, Ceará no Ceará e Santa Catarina em Santa Catarina. Do jeito que tá é assim, São Paulo pra baixo paga a conta e os políticos lá de cima mandam. Cara, isso tá errado. Tá errado. E tá ruim pra todo mundo. Só pra gente já encerrar e caminhar pro fim da nossa entrevista, aqui, como eu falei antes, tem bastante pessoas que vêm imigrantes, também pessoas que vêm do Nordeste para cá para trabalhar, e as agroindústrias, as empresas comentam que se não tivessem essas pessoas aqui, faltaria mão de obra. E também não tem mão de obra muito qualificada aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. Como é que você avalia isso? Eu avalio que assim, veja, vocês têm agroindústria, vocês têm uma agricultura aqui. Existe agricultura, por exemplo, nesses estados do Nordeste? A Brasil não tem agroindústria nesses lugares. Porque você tem atividade econômica nesses outros lugares em que você poderia dispersar a atividade econômica melhor, não acontece. Então você concentra os empregos em algumas regiões, porque essas regiões são melhores para trabalhar e produzir. Era assim, por exemplo, só com São Paulo até os anos 70, 80. Até que o desenvolvimento veio aqui mais pro sul também. E agora a gente tá vendo esse desenvolvimento pro centro-oeste. A gente tem que espalhar para você gerar empregos de qualidade em todas as regiões. Sem detrimento uma da outra. Coisa número 2. Virá uma automação. Haverá automação. E isso vai atingir todas as regiões. Automações produtivas estão acontecendo. Isso vai chegar na agroindústria também. Tá? Isso pode ter um impacto positivo no aumento da produtividade, na queda do valor dos produtos, mas negativo em não ter mais contratações. Então a gente vai ver isso acontecer. Inclusive o Brasil vai ter que lidar com isso de uma maneira muito inteligente. Senão a gente pode ter uma crise muito grande. Então, eu sei que as empresas aqui elas precisam de mão de obra de fora. Tá? Isso é um dado da realidade. Mas eu também sei que essas pessoas poderiam estar felizes nos seus estados com empresas por lá. E a política local não ajuda isso a acontecer. E eu sei que virá uma automação. E os próprios empresários sabem disso. E essa automação, ela vai fazer com que haja menos empregos, mas eles vão pagar muito mais. E aí acho que isso se adequa melhor à realidade local de quem trabalha e produz aqui. E eu acho que isso vai permitir, ao fim, qualidade de vida melhor para todos. Perfeito, Renan. A gente agradece a sua participação aqui. E a gente deseja uma boa sorte, uma boa pré-campanha agora, depois de campanha. Perfeito, obrigado por me receberem aqui, foi uma ótima conversa, perguntas muito boas. E é isso, espero que quem acompanhou e gostou me siga nas redes sociais e não tenha medo de discutir as coisas diferentes. Né? As pessoas hoje querem ficar discutindo pessoas e não propostas. Vamos discutir proposta, tá? Que no final do dia é melhor para todo mundo. Este foi o pré-candidato a presidente da República, Renan Santos, pelo Partido Missão, falando um pouco com o Diário de Iguaçu sobre a sua agenda no Oeste e também as pautas e ações defendidas por ele. Para você ficar bem informado, acesse as nossas redes sociais e também o site diregional.com.br.